Ouvimos a voz de Deus através da sua palavra, através da paz interior. Deus diz: falarei de paz ao meu povo. Através da sabedoria e do bom senso. Eu acho que essa é uma das principais maneiras pelas quais ouvimos de Deus. E sabe, você pode não ser a ferramenta mais afiada da caixa, mas deixa eu te dizer, se você tiver bom senso. Porque veja, muitas pessoas que têm uma fileira de diplomas de 1 quilômetro e não possuem uma grama de bom senso. Parece que às vezes, quanto mais educação as pessoas têm, mais idiotas elas ficam. Então Deus fala com a gente através de uma voz interna baixinha e tranquila, que muitas vezes soa como a sua própria voz. Mas ainda assim você sabe que é Deus. Eu estava orando outro dia e eu tive meu tempo com Deus, isso foi algumas horas depois, eu estava caminhando e então, simplesmente eu ouvi claramente o Senhor dizendo: eu amo você. Você diz: bem, como você sabe que era Deus? Bem, porque por um lado veio daqui, ó, e não veio daqui. Se eu estivesse apenas querendo inventar essas coisas, quero dizer, eu poderia ter inventado uma hora antes. Eu não estava procurando nada, eu não estava esperando alguma coisa. E deixa eu te dizer, quando Deus fala coisas assim para você, você não pode ter tanta pressa a ponto de não tirar um momento para apreciar isso. E eu simplesmente parei e pensei: oh! E depois, um pouco mais tarde, nem 5 minutos se passaram, e eu ouvi dizer uma segunda coisa: confia em mim. Deixa eu te dizer, uma palavra de Deus pode mudar a sua vida para sempre. E você está pensando: eu queria ouvir de Deus desse jeito, sabe? Não é por isso que estamos aqui para que você entenda que você pode ter um relacionamento conversacional com Deus. Agora eu não estou encorajando você a ouvir vozes. Alguns de vocês já fizeram isso na vida e tiveram muitos problemas, sabe? Sabe, você pode estar sendo aconselhado a ouvir vozes, eu não sei, sabe? Tudo aquilo que nós ouvimos deve se alinhar com a palavra escrita de Deus. Tudo deve se alinhar com a palavra escrita de Deus. Uma mulher levantou-se numa das minhas conferências, ela estava naquela parte do prédio bem ali, ó. Mas eu sei que nenhum de vocês são assim. E enquanto eu estava falando, ela se levantou e decidiu começar a falar. Então ela estava gritando. Primeiramente ela dizia coisas que nem sequer eram verdadeiras. Jesus não é a palavra de Deus. Eu estava... Você não tem ideia de como é terrível tentar liderar algo assim, alguém falando desse jeito, sabe? Em primeiro lugar, eu sou como todo mundo é, sabe? E claro, ela não parava. Eu disse: bem, primeiramente você não está ouvindo de Deus, você está fora de serviço. Porque Deus não vai falar através de mim e de você ao mesmo tempo. E ela continuou fazendo aquilo, até que então finalmente nós tivemos que removê-la da reunião. E o que é mais triste de tudo, essa mulher pensou que estava ouvindo de Deus. Mas veja, você não pode pensar assim se você conhece a palavra. Ninguém que já leu a palavra de Deus vai se levantar e começar a tentar dizer algo que pensa que é de Deus, bem no meio quando a pessoa encarregada da reunião está ensinando. Realmente isso não acontece. Bem, eu simplesmente não pude evitar, Deus veio a mim, eu não pude evitar. Bem, isso também não é bíblico. Porque a Bíblia diz que nós estamos no controle do que nós fazemos. De qualquer maneira, vamos continuar. Deus fala através das pessoas. Ele preferia falar direto com você, mas se você não ouve... Ele fala através da natureza, através da convicção do Espírito Santo, através da confirmação em seu espírito. Você apenas é como: sim, está certo, isso mesmo. Através das circunstâncias,
E Deus nos fala simplesmente guiando a nós. Ele guia-nos, sabe? Quando você espera que Deus fale com você, Ele nem sempre diz alguma coisa. É por isso que muitas pessoas pensam que não estão ouvindo de Deus. Eu penso que se você viver com o ouvido atento à palavra de Deus, sempre querendo ouvir o que Ele tem a dizer e reconhecendo logo no começo do dia, então, como Provérbios 3 diz, reconhece em todos os seus caminhos e Ele vai endireitar as suas veredas. Então, o que isso significa é que você pode fazer algo durante o dia, você pode ter orado para Deus te falar algo e você, sabe, às vezes oramos por coisas e até esquecemos que oramos, não é? Então, talvez 1 ou 2 ou 3 dias depois, você pensa, eu sei. E você acha que teve uma boa ideia? Deixa eu lhe perguntar, se você teve uma boa ideia que agora resolveu o seu problema, por que você não a teve 4 dias antes de Deus ter se envolvido? Eu só acho que nossa vida seria muito mais empolgante se realmente percebêssemos o quanto Deus está envolvido nela. Amém? Tudo bem, número 2, a gente já está bastante atrasado, então vamos lá. O que é bastante normal para mim. Se você quiser realmente melhorar um dia ruim, tenha um grande sonho. Eu não quero dizer ir dormir, tirar uma soneca e então sonhar, sabe? Quero dizer, ver algo além de onde você está neste momento agora. Veja algo além de onde você está no momento. Tenha esperança, tenha uma expectativa. Acredite que as coisas vão mudar. Acredite que elas vão melhorar. Quando éramos jovens e não tínhamos praticamente nenhum dinheiro, que, por sinal, deixa eu te dizer, quando você é jovem é bom passar por essas coisas. Talvez você não goste que eu diga isso, mas é a verdade, porque você aprecia o que você tem realmente muito mais se tiver que passar parte da sua vida não tendo isso. Nós tornamos tudo muito fácil para as pessoas hoje, elas não precisam querer nada por muito tempo. Então, infelizmente, elas acabam tendo uma atitude de direito, pensando que tudo lhes é devido, em vez de sentir que devem trabalhar pelas coisas por algum tempo, o que é um princípio bíblico. Então não fique irritado com Deus se Ele fizer você esperar um pouco mais do que você gostaria de esperar. Pode acabar sendo muito bom para você, mas nós não tínhamos muito dinheiro, então quando eu ia ao supermercado, quero dizer, eu tinha que ser super cuidadosa. Cupons, calculadoras, para que eu pudesse realmente ter a certeza de não estar extrapolando o meu. Então nós tínhamos $70 a cada 2 semanas para mantimentos. Isso não vale muito hoje em dia, mas naquele tempo, quando eu e Dave nos casamos, isso era... Se você comprasse com cuidado, mas deixa eu te dizer, dava para comprar muito frango e muito hambúrguer. Nada de comprar contra filé. Nada de poder comprar a melhor marca, porque se fosse 10 ou 20 centavos mais caro, você tinha que economizar esses 10 ou 20 centavos. Eu me lembro quando comecei a aprender a confiar em Deus, a crer por coisas e o quanto eram poderosas as minhas palavras. Então eu me lembro de ir ao supermercado e pensava e dizia em voz alta, algum dia eu poderei andar nesta loja e eu vou comprar tudo o que eu quiser e eu não vou olhar os preços de nada. Amém? Então, ajuda muito se você não estiver num ótimo lugar. Se você simplesmente pensar no dia quando todas as coisas vão melhorar, porque quer saber, se você permanecer com Deus, não há como as coisas não melhorarem na sua vida. É simplesmente impossível. O caminho dos justos, ele brilha mais e mais a cada dia. E Deus nos liberta de nossos inimigos de pouco a pouco. Então, não jogue a toalha ainda.
Um homem ouviu várias crianças que estavam brincando juntas, perguntando a cada uma: o que você quer ser quando crescer? E todas deram uma resposta. Uma disse: eu quero ser veterinário. Outra queria ser programador de vídeo. Outra enfermeira. Outro jogador de tênis. E uma até mesmo queria ser líder de louvor. Agora, nós sabemos que crianças, o que elas querem mudam dia após dia. Mas eu tenho 11 netos e... Sabe, você pergunta a todos quando são pequenos. Nós temos um de 2 anos e, sabe, um garoto de 7, um que tem 9 anos. E eu pergunto: o que você quer ser quando crescer? E cada vez é uma resposta diferente, mas eles sempre têm algo que eles querem ser. Muito poucas crianças dirão: provavelmente nada. Provavelmente nada de nada nem. E sabe, não deixe que a vida torne você amargo. Nunca jamais se permita perder a sua capacidade de sonhar grande. Ainda me lembro de quando meu pai abusava sexualmente de mim e eu deitava na minha cama quando eu era adolescente, sem saber quando ele entraria novamente pelo meu quarto. Lembro-me de ficar deitada na minha cama pensando: um dia eu vou fazer alguma coisa grande. Um dia eu vou fazer alguma coisa grande. Assim vocês vão me fazer chorar. Mas veja, eu estou lhe dizendo isso porque eu quero que vocês também tenham grandes sonhos. Deus não tem os seus favoritos. As promessas dele são para todos aqueles que quiserem acreditar nelas e seguir em frente com ele em suas vidas. Por favor, não justifique a si mesmo e pense que só porque algo de ruim aconteceu com você, então agora você tem que sempre ter uma vida de segunda classe. Mas será assim se você não tiver um sonho? E veja, muitos adultos ainda não sabem o que eles querem. Uma criança de 3 anos pensa que sabe o que quer. Pode mudar de um dia para o outro, mas ela sempre sabe. Muitos adultos você pode dizer: bem, o que você quer fazer da sua vida? Não sei. Eu não sei, eu queria poder ouvir de Deus. Ou eles sabem o que é pior ainda, e assim que fica um pouco mais difícil, eles desistem de tudo. A Bíblia nos diz em Mateus 18 para sermos como crianças pequenas. Eu não acho que prejudicaria nenhum de nós. Só ser um pouquinho mais como uma criancinha. Acho que precisamos brincar um pouco mais. Eu não sei o que aconteceu com o recreio. Eu não entendo. Na escola primária nós tínhamos recreio. Logo que você chega ao ensino médio, o recreio acaba. Parece-me que quanto mais velho você fica, mais você precisa de recreio. Para vermos nossos sonhos se tornarem realidade, temos que ser objetivos. Na verdade, eu vou te contar sobre a minha amiga Penny. Ela perdeu muito peso e Dave perguntou para ela aqui ontem assim: qual o seu objetivo? E ela disse: eu acho que eu não tenho um. Eu disse: você vai ter depois que ouvir-me hoje. É o seguinte, imagine que você seja um arqueiro olímpico a nível mundial. E você pratica há anos aperfeiçoando o seu ofício. Quando você tem um alvo à sua frente e um arco em sua mão, não há ninguém melhor do que você. Finalmente você chegou às Olimpíadas. A medalha de ouro está ao seu alcance. Você intensifica o treino, as câmeras estão sobre você. Você tem seu arco em uma mão, uma flecha na outra e não há alvo para se atirar. O juiz diz: oh, não precisa de alvo, apenas atira onde você quiser. É assim que muitas pessoas vivem a sua vida. Você se levanta todos os dias atirando em qualquer coisa. Não, eu sei que aqui não tem ninguém assim.
Apenas estamos falando em termos gerais. Talvez alguém assistindo pela TV precise disso, sei lá. Você vai acabar com uma vida desperdiçada, infrutífera e infeliz? Todos os dias você tem que atirar em algo. Sabe, o seu objetivo pode mudar à medida que o tempo passa. Mas ainda assim você precisa ter algo. E então mirar nisso todos os dias. Se você nem sequer atingir a marca, não precisa desanimar. Mas eu tenho algum tipo de plano todos os dias. Eu deixo Deus mudar o meu plano. Se Ele quiser mudá-lo, eu não. Sou legalista e rígida com isso. Mas deixa eu lhe dizer, se eu descansar o dia todo é porque planejei descansar o dia todo. Eu não vou ser controlada pelo sofá, onde eu planejo limpar a casa, então eu deito no sofá e eu fico pensando, eu só gosto de ficar deitada. Eu deito aqui, depois eu nunca me levanto. Certo, vamos em frente. John Maxwell diz, um sonho sem uma atitude positiva apenas produz um sonhador. E uma atitude positiva sem um sonho produz uma pessoa agradável, mas que nunca faz algum tipo de progresso. Um sonho junto com uma atitude positiva, este produz uma pessoa com ilimitadas possibilidades e potencial. Sabe, a sua atitude determina o quão longe você pode ir na vida. Os sonhos realmente se tornam realidade quando nós avançamos com Deus. Número 3. Decida ajudar outras pessoas. Toda vez que você estiver tendo um dia ruim, verdadeiramente, se você estiver tendo um dia ruim, quanto mais você se sentar e pensar em si mesmo, em seu problema, pior será o seu dia, com certeza. Ore por alguém que você sabe que está sofrendo. Quando você estiver doente ou você tiver dor no corpo, ore por todos que você sabe que estão doentes ou têm algum tipo de dor no corpo. Amém? Agora, se você for ajudar alguém, quando estiver tendo um dia ruim, você terá que fazer isso propositadamente, não porque sente vontade. Você tem que entender o princípio espiritual por trás do que eu estou falando aqui. É mais abençoado você dar do que receber. É mais abençoado chegar e ajudar alguém do que nós conseguirmos o que nós queremos. Você está pensando bem como isso é possível? Eu não sei, mas funciona. E não só isso, eu gosto tanto, eu sou fã de 2 escrituras na Bíblia, sobre as quais eu adoro falar quando falo sobre esse assunto. E uma delas é o Salmo 37:3. Confie no Senhor e faça o bem. E você será liberto. Não apenas confie em Deus, mas confie em Deus e faça o bem. E depois em Romanos 12, verso 21, nós vencemos o mal com o bem. Cuide sempre dos outros. É um interessante estudo bíblico procurar em uma concordância tudo aquilo o que o Novo Testamento, cada lugar em que ele usa a palavra outros. Ajude os outros, encoraje os outros, dê aos outros, sirva aos outros. A Bíblia quase não fala sobre o eu. Quantos de vocês acreditam que se você ajudar outras pessoas, Deus cuidará de você? Atos 20, verso 35. Paulo disse, em tudo que eu fiz, mostrei-lhes pelo exemplo, que trabalhando diligentemente desta maneira, nós devemos ajudar os fracos, sendo conscientes das palavras do Senhor Jesus, as quais ele mesmo disse, é mais abençoado e o faz mais feliz e mais invejado dar do que receber. Então, se eu estiver tendo um dia ruim, aqui está uma escritura que me diz que eu posso ser mais feliz se eu tirar a mim mesma da minha mente e pensar em outra pessoa. Talvez você possa pegar o seu telefone e ligar para alguém que você sabe que passou por um momento difícil, apenas dizer, quero que saiba que eu estou orando por você. Talvez você possa enviar uma mensagem de texto e dizer para alguém, eu estava pensando em você hoje, eu quero que saiba que você é valioso. É incrível como apenas algumas palavras
podem mudar o dia inteiro de alguém e, às vezes, suas vidas. Há tantas maneiras de transformar um dia ruim. Uma delas é ter uma conversa com Deus. Aprenda a ouvir a voz de Deus e seja guiado por ela. Aprenda a confiar em Deus e outra maneira é fazer algo por alguém. Nada transforma um dia ruim mais rápido do que fazer o bem para uma outra pessoa. Ouvimos a voz de Deus através da sua palavra, através da paz interior. Deus diz: falarei de paz ao meu povo. Através da sabedoria e do bom senso. Eu acho que essa é uma das principais maneiras pelas quais ouvimos de Deus. E sabe, você pode não ser a ferramenta mais afiada da caixa, mas deixa eu te dizer, se você tiver bom senso. Porque, veja, muitas pessoas que têm uma fileira de diplomas de 1 quilômetro e não possuem uma grama de bom senso. Parece que, às vezes, quanto mais educação as pessoas têm, mais idiotas elas ficam. Então, Deus fala com a gente através de uma voz interna baixinha e tranquila, que muitas vezes soa como a sua própria voz. Mas ainda assim você sabe que é Deus. Eu estava orando outro dia e eu tive meu tempo com Deus, isso foi algumas horas depois, eu estava caminhando e então, simplesmente eu ouvi claramente o Senhor dizendo: eu amo você. Você diz: bem, como você sabe que era Deus? Bem, porque por um lado veio daqui, ó, e não veio daqui. Se eu estivesse apenas querendo inventar essas coisas, quero dizer, eu poderia ter inventado uma hora antes. Eu não estava procurando nada, eu não estava esperando alguma coisa. E deixa eu te dizer, quando Deus fala coisas assim para você, você não pode ter tanta pressa a ponto de não tirar um momento para apreciar isso. E eu simplesmente parei e pensei: oh! E depois, um pouco mais tarde, nem 5 minutos se passaram, e eu ouvi dizer uma segunda coisa: confia em mim. Deixa eu te dizer, uma palavra de Deus pode mudar a sua vida para sempre. E você está pensando: eu queria ouvir de Deus desse jeito, sabe? Não é por isso que estamos aqui. Estamos aqui para que você entenda que você pode ter um relacionamento conversacional com Deus. Agora eu não estou encorajando você a ouvir vozes. Alguns de vocês já fizeram isso na vida e tiveram muitos problemas, sabe? Sabe, você pode estar sendo aconselhado a ouvir vozes, eu não sei, sabe? Tudo aquilo que nós ouvimos deve se alinhar com a palavra escrita de Deus. Tudo deve se alinhar com a palavra escrita de Deus. Uma mulher levantou-se numa das minhas conferências, ela estava naquela parte do prédio bem ali, ó. Mas eu sei que nenhum de vocês são assim. E enquanto eu estava falando, ela se levantou e decidiu começar a falar. Então ela estava gritando. Primeiramente ela dizia coisas que nem sequer eram verdadeiras. Jesus não é a palavra de Deus. Eu estava... Você não tem ideia de como é terrível tentar liderar algo assim, alguém falando desse jeito, sabe? Em primeiro lugar, eu sou como todo mundo é, sabe? E claro, ela não parava. Eu disse: bem, primeiramente você não está ouvindo de Deus, você está fora de serviço. Porque Deus não vai falar através de mim e de você ao mesmo tempo. E ela continuou fazendo aquilo, até que então finalmente nós tivemos que removê-la da reunião. E o que é mais triste de tudo, essa mulher pensou que estava ouvindo de Deus. Mas veja, você não pode pensar assim se você conhece a palavra. Ninguém que já leu a palavra de Deus vai se levantar e começar a tentar dizer algo que pensa que é de Deus, bem no meio quando a pessoa encarregada da reunião está ensinando. Realmente isso não acontece. Bem, eu simplesmente não pude evitar, Deus veio a mim, eu não pude evitar. Bem, isso também não é bíblico. Porque a Bíblia diz
que nós estamos no controle do que nós fazemos. De qualquer maneira, vamos continuar. Deus fala através das pessoas. Ele preferia falar direto com você, mas se você não ouve... Ele fala através da natureza, através da convicção do Espírito Santo, através da confirmação em seu espírito. Você apenas é como, sim, está certo, isso mesmo. Através das circunstâncias, e Deus nos fala simplesmente guiando a nós. Ele guia-nos, sabe? Quando você espera que Deus fale com você, Ele nem sempre diz alguma coisa. É por isso que muitas pessoas pensam que não estão ouvindo de Deus. Eu penso que se você viver com o ouvido atento à palavra de Deus, sempre querendo ouvir o que Ele tem a dizer e reconhecendo logo no começo do dia, então, como Provérbios 3 diz, reconhece em todos os seus caminhos e Ele vai endireitar as suas veredas. Então, o que isso significa é que você pode fazer algo durante o dia, você pode ter orado para Deus te falar algo e você, sabe, às vezes oramos por coisas e até esquecemos que oramos, não é? Então, talvez 1 ou 2 ou 3 dias depois, você pensa, eu sei. E você acha que teve uma boa ideia? Deixa eu lhe perguntar, se você teve uma boa ideia que agora resolveu o seu problema, por que você não a teve 4 dias antes de Deus ter se envolvido? Eu só acho que nossa vida seria muito mais empolgante se realmente percebêssemos o quanto Deus está envolvido nela. Amém? Tudo bem, número 2, a gente já está bastante atrasado, então vamos lá. O que é bastante normal para mim. Se você quiser realmente melhorar um dia ruim, tenha um grande sonho. Eu não quero dizer ir dormir, tirar uma soneca e então sonhar, sabe? Quero dizer, ver algo além de onde você está neste momento agora. Veja algo além de onde você está no momento. Tenha esperança, tenha uma expectativa. Acredite que as coisas vão mudar. Acredite que elas vão melhorar. Quando éramos jovens e não tínhamos praticamente nenhum dinheiro, que, por sinal, deixa eu te dizer, quando você é jovem é bom passar por essas coisas. Talvez você não goste que eu diga isso, mas é a verdade, porque você aprecia o que você tem realmente muito mais se tiver que passar parte da sua vida não tendo isso. Nós tornamos tudo muito fácil para as pessoas hoje, elas não precisam querer nada por muito tempo. Então, infelizmente, elas acabam tendo uma atitude de direito, pensando que tudo lhes é devido, em vez de sentir que devem trabalhar pelas coisas por algum tempo, o que é um princípio bíblico. Então não fique irritado com Deus se Ele fizer você esperar um pouco mais do que você gostaria de esperar. Pode acabar sendo muito bom para você, mas nós não tínhamos muito dinheiro, então quando eu ia ao supermercado, quero dizer, eu tinha que ser super cuidadosa. Cupons, calculadoras, para que eu pudesse realmente ter a certeza de não estar extrapolando o meu. Então nós tínhamos $70 a cada 2 semanas para mantimentos. Isso não vale muito hoje em dia, mas naquele tempo, quando eu e Dave nos casamos, isso era... Se você comprasse com cuidado, mas deixa eu te dizer, dava para comprar muito frango e muito hambúrguer. Nada de comprar contrafilé. Nada de poder comprar a melhor marca, porque se fosse 10 ou 20 centavos mais caro, você tinha que economizar esses 10 ou 20 centavos. Eu me lembro quando comecei a aprender a confiar em Deus, a crer por coisas e o quanto eram poderosas as minhas palavras. Então eu me lembro de ir ao supermercado e pensava e dizia em voz alta, algum dia eu poderei andar nesta loja e eu vou comprar tudo o que eu quiser e eu não vou olhar os preços de nada.
Amém? Então, ajuda muito se você não estiver num ótimo lugar. Se você simplesmente pensar no dia quando todas as coisas vão melhorar, porque quer saber, se você permanecer com Deus, não há como as coisas não melhorarem na sua vida. É simplesmente impossível. O caminho dos justos, ele brilha mais e mais a cada dia. E Deus nos liberta de nossos inimigos de pouco a pouco. Então, não jogue a toalha ainda. Um homem ouviu várias crianças que estavam brincando juntas, perguntando a cada uma: o que você quer ser quando crescer? E todas deram uma resposta. Uma disse: eu quero ser veterinário. Outra queria ser programador de vídeo. Outra enfermeira. Outro jogador de tênis. E uma até mesmo queria ser líder de louvor. Agora, nós sabemos que crianças, o que elas querem mudam dia após dia. Mas eu tenho 11 netos e... Sabe, você pergunta a todos quando são pequenos. Nós temos um de 2 anos e, sabe, um garoto de 7, um que tem 9 anos. E eu pergunto: o que você quer ser quando crescer? E cada vez é uma resposta diferente, mas eles sempre têm algo que eles querem ser. Muito poucas crianças dirão: provavelmente nada. Provavelmente nada de nada nem. E sabe, não deixe que a vida torne você amargo. Nunca jamais se permita perder a sua capacidade de sonhar grande. Ainda me lembro de quando meu pai abusava sexualmente de mim e eu deitava na minha cama quando eu era adolescente, sem saber quando ele entraria novamente pelo meu quarto. Lembro-me de ficar deitada na minha cama pensando: um dia eu vou fazer alguma coisa grande. Um dia eu vou fazer alguma coisa grande. Assim vocês vão me fazer chorar. Mas veja, eu estou lhe dizendo isso porque eu quero que vocês também tenham grandes sonhos. Deus não tem os seus favoritos? As promessas dele são para todos aqueles que quiserem acreditar nelas e seguir em frente com ele em suas vidas. Por favor, não justifique a si mesmo e pense que só porque algo de ruim aconteceu com você, então agora você tem que sempre ter uma vida de segunda classe. Mas será assim se você não tiver um sonho? E veja, muitos adultos ainda não sabem o que eles querem. Uma criança de 3 anos pensa que sabe o que quer. Pode mudar de um dia para o outro, mas ela sempre sabe. Muitos adultos você pode dizer: bem, o que você quer fazer da sua vida? Não sei. Eu não sei, eu queria poder ouvir de Deus. Ou eles sabem o que é pior ainda, e assim que fica um pouco mais difícil, eles desistem de tudo. A Bíblia nos diz em Mateus 18 para sermos como crianças pequenas. Eu não acho que prejudicaria nenhum de nós. Só ser um pouquinho mais como uma criancinha. Acho que precisamos brincar um pouco mais. Eu não sei o que aconteceu com o recreio. Eu não entendo. Na escola primária nós tínhamos recreio. Logo que você chega ao ensino médio, o recreio acaba. Parece-me que quanto mais velho você fica, mais você precisa de recreio. Para vermos nossos sonhos se tornarem realidade, temos que ser objetivos. Na verdade, eu vou te contar sobre a minha amiga Penny. Ela perdeu muito peso e Dave perguntou para ela aqui ontem assim: qual o seu objetivo? E ela disse: eu acho que eu não tenho um. Eu disse: você vai ter depois que ouvir-me hoje. É o seguinte, imagine que você seja um arqueiro olímpico a nível mundial. E você pratica há anos aperfeiçoando o seu ofício. Quando você tem um alvo à sua frente,
e um arco em sua mão. Não há ninguém melhor do que você. Finalmente você chegou às Olimpíadas. A medalha de ouro está ao seu alcance. Você intensifica o treino, as câmeras estão sobre você. Você tem seu arco em uma mão, uma flecha na outra e não há alvo para se atirar. O juiz diz: oh, não precisa de alvo, apenas atira onde você quiser. É assim que muitas pessoas vivem a sua vida. Você se levanta todos os dias atirando em qualquer coisa. Não, eu sei que aqui não tem ninguém assim. Apenas estamos falando em termos gerais. Talvez alguém assistindo pela TV precise disso, sei lá. Você vai acabar com uma vida desperdiçada, infrutífera e infeliz. Todos os dias você tem que atirar em algo. Sabe, o seu objetivo pode mudar à medida que o tempo passa. Mas ainda assim você precisa ter algo. E então mirar nisso todos os dias. Se você nem sequer atingir a marca, não precisa desanimar. Mas eu tenho algum tipo de plano todos os dias. Eu deixo Deus mudar o meu plano, se Ele quiser mudá-lo. Eu não sou legalista e rígida com isso. Mas deixa eu lhe dizer, se eu descansar o dia todo é porque planejei descansar o dia todo. Eu não vou ser controlada pelo sofá, onde eu planejo limpar a casa, então eu deito no sofá e eu fico pensando, eu só gosto de ficar deitada. Eu deito aqui, depois eu nunca me levanto. Certo, vamos em frente. John Maxwell diz, um sonho sem uma atitude positiva apenas produz um sonhador. E uma atitude positiva sem um sonho produz uma pessoa agradável, mas que nunca faz algum tipo de progresso. Um sonho junto com uma atitude positiva, este produz uma pessoa com ilimitadas possibilidades e potencial. Sabe, a sua atitude determina o quão longe você pode ir na vida. Os sonhos realmente se tornam realidade quando nós avançamos com Deus. Número 3. Decida ajudar outras pessoas. Toda vez que você estiver tendo um dia ruim, verdadeiramente, se você estiver tendo um dia ruim, quanto mais você se sentar e pensar em si mesmo, em seu problema, pior será o seu dia, com certeza. Ore por alguém que você sabe que está sofrendo. Quando você estiver doente ou você tiver dor no corpo, ore por todos que você sabe que estão doentes ou têm algum tipo de dor no corpo. Amém? Agora, se você for ajudar alguém, quando estiver tendo um dia ruim, você terá que fazer isso propositadamente, não porque sente vontade. Você tem que entender o princípio espiritual por trás do que eu estou falando aqui. É mais abençoado você dar do que receber. É mais abençoado chegar e ajudar alguém do que nós conseguirmos o que nós queremos. Você está pensando bem como isso é possível? Eu não sei, mas funciona. E não só isso, eu gosto tanto, eu sou fã de 2 escrituras na Bíblia, sobre as quais eu adoro falar quando falo sobre esse assunto. E uma delas é o Salmo 37:3. Confie no Senhor e faça o bem. E você será liberto. Não apenas confie em Deus, mas confie em Deus e faça o bem. E depois em Romanos 12, verso 21, nós vencemos o mal com o bem. Cuide sempre dos outros. É um interessante estudo bíblico procurar em uma concordância tudo aquilo, o que o Novo Testamento, cada lugar em que ele usa a palavra outros, ajude os outros, encoraje os outros, dê aos outros, sirva aos outros. A Bíblia quase não fala sobre o eu. The sea tells tales and whispers low of ships that sank where shadows grow. I keep the light, but no one comes. A
ghost in fog where silence hums. I'm the last lighthouse keeper, a watcher, a dreamer. No ships to save, no crew to greet, just the tide's eternal beat. Memories flicker like the flame, each wave it calls a sailor's name. The walls are stained with stories old, a life alone, a heart grown cold. I light the dark, I guide the sea, but who's out there guiding me? I'm the last lighthouse keeper, a watcher, a dreamer. No ships to save, no crew to greet, just the tide's eternal beat. The lantern swings in endless time, its rhythm a mournful rhyme. The gulls cry out, the wind replies, but no one hears my lonely sky.